Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite de estudos e passes e trabalhos em nossa casa. Boa noite também àqueles que estão nos assistindo pela internet. Sejam também abençoados e bem-vindos a esta noite de estudos. Na noite de hoje, nós estaremos estudando o Evangelho, o capítulo 3, o item 1 e 2, Há muitas moradas na casa do meu Pai, com a nossa querida Amália Cordeiro. E no momento dos passes, estaremos estudando o livro Vinha de Luz, com a nossa querida Ângela, e o título é Plataforma do Mestre. Vamos agora fazermos a leitura da nossa página de preparo para a nossa prece. É bem interessante que essa página veio complementar o trabalho que tivemos no encontro de carnaval, nesses 3 dias em nossa casa. Todo o estudo de hoje está complementando o trabalho que realizamos nos 3 dias de carnaval em nossa casa. Muito interessante. Quem veio está compreendendo, mas quem não veio também não fique triste, porque a Amália vai falar sobre isso. Então está bem interessante. Bom, é uma página do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, do nosso querido Baltazar, e a psicofonia foi do nosso querido Altivo. Bom, nos diz Baltazar assim: lugares do mundo espiritual. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Lugares no mundo espiritual. Na Terra, existe no homem a preocupação com a localização exata de núcleos de serviços espirituais. Entende-se mesmo idade quase que física das organizações espirituais. Ou os núcleos de socorro são construídos de acordo com as necessidades do homem desencarnado e, geralmente, conduzidos por espíritos que ultrapassaram as barreiras do temor, sem terem sido, por isso mesmo, fortes o bastante para enfrentar as dificuldades inerentes à construção de um núcleo de luz em meio a trevas. Inúmeros trabalhadores de tais cidades, em atividade constante, vêm à Terra recolher os prisioneiros da dor, da ignorância, da descrença e do mal, levando-os para o abrigo seguro da instituição respeitável. É nesses abrigos, oásis de luz, em meio à inquietação e à dor, que se promovem os movimentos de pacificação da mente, os passes, as doutrinações, o convite à paz, enfim. Aqueles que são recolhidos sentem-se confortavelmente abrigados. É comum alguns deles dizerem que estão em núcleos perfeitamente estáveis. Entretanto, os núcleos da espiritualidade movimentam-se de acordo com as necessidades dos homens terrenos. As dificuldades humanas têm os nomes, os mais diversos possíveis. Ora, é o medo de uma situação social. Ora, é a inquietação financeira. Ora, são os movimentos de desarmonia na família. Ora, é a própria sociedade doente de um país ou de uma cidade que cria as atmosferas da dor. Ora, é o próprio indivíduo que, enfraquecido, se queda inerme ante as lutas por que passa. Por tudo isso, tais cidades nunca estão no mesmo lugar. Elas atendem às necessidades correntes de uma comunidade específica. Assim, Eurípides Barçanufo, com sua tarefa missionária em nome do amor, criou a colônia espiritual que leva o seu nome e todos os serviços de amor ao próximo desenvolvidos por aqueles que estão ligados a essa colônia também são feitos em seu nome. Isso ocorre com Eurípides, como ocorre com inúmeras outras missões espirituais, desde que conduzidas por aquelas almas
de amor e bondade. Agora, despedimo-nos em paz, rogando a Jesus e a Eurípides que abençoem e conduzam a todos. Muita paz, que Jesus Cristo nos ajude a todos. Baltazar, pela graça infinita de Deus, muita paz. Baltazar. Agora, meus irmãos, nós convidamos a todos que se sintam mais calmos, esquecendo os problemas que nos afligem lá fora, no nosso mundo de relação, e que possamos trazer os nossos pensamentos e sentimentos para aqui dentro, para a nossa casa, para o nosso núcleo de oração, e que possamos elevar juntos os nossos pensamentos e juntos conduzirmos ao nosso Pai maior. Deus, Pai de amor e misericórdia, de justiça e de paz. Querido Jesus, amor das nossas vidas, bom mestre, pastor, guia da humanidade. Aqui estamos, Senhor, em nossa casa, agradecidos por mais esta oportunidade de estudarmos juntos, de reflexionarmos juntos sobre o nosso Evangelho, sobre o Teu Evangelho de amor. Abençoa a nossa noite, Senhor, pacifica os nossos espíritos, fortalece a nossa fé e ajuda-nos, Senhor, a compreendermos melhor os Teus ensinamentos, clareando as nossas mentes, iluminando os nossos sentimentos. Obrigado, Senhor. Abençoa, Jesus querido, as nossas irmãs que farão uso da palavra, Amália Cordeiro e Ângela, que elas possam serem também conduzidas pelos amigos espirituais de nossa casa. E assim, Mestre querido, em nome do Teu amor, mas em nome também de Allan Kardec e Leon Denis, possamos dar por iniciado, mais uma vez, a nossa reunião de estudos do Evangelho e de passes em nossa casa. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, agora, nós leremos, na noite de hoje, o estudo que está no verso da nossa página, que a nossa querida Amália trará para nós a sua palavra. Vamos lá. Há muitas moradas na casa de meu Pai, itens 1 e 2. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós, e depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei, e vos retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vós estejais também. João, capítulo 14, 1 a 3. E nos diz assim, o Evangelho de Allan Kardec. Diferentes estados da alma na erraticidade. Item 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo a situação do espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. O meio onde ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito. Enquanto uns não se podem afastar do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos,
enquanto certos espíritos culpados ficam vagando nas trevas, os felizes usufruem de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, padece sob a pressão dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, desfruta as doçuras de uma inefável felicidade. Portanto, ali também há várias moradas, ainda que não sejam circunscritas nessas nem localizadas. Que o Senhor Jesus nos abençoe essa noite de estudos. Vamos passar a palavra à nossa querida Amália. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Como é bom nós estarmos reunidos nesta noite, como foi nesse dia aqui na nossa casa espírita, aonde vamos todos refletir sobre essas condições de vida que nós, se não tivéssemos a doutrina espírita na nossa vida, não pensaríamos. Nem sequer iríamos querer saber disso. Aí eu digo para vocês assim, não é bom a gente poder saber das coisas, clarear a nossa mente, saber principalmente da bondade, da misericórdia, da justiça divina, do amor de Deus por nós, principalmente diante de um momento em que vivemos tão turbulento, tão confuso, tão complexo, tão cheio de violências, de dificuldades, né, que tem hora que a gente fica, ai meu Deus, o que vai acontecer com esse mundo? Não tem assim? A gente não pensa assim? Certos momentos? Meu Deus, onde vai parar isso? Onde vai parar aquilo? Aí a gente esquece de que o universo tem um dono. Deus. Deus é o criador do universo. E sempre ouvimos falar que Deus é perfeito. E temos aí, não precisa nem a gente estar, aqui tem toda uma definição dessa grandeza, desse poder de Deus, mas a gente sempre ouviu falar, em todos os tempos, em todas as religiões, de que Deus é o Pai, é o Criador perfeito, infinitamente perfeito, infinitamente misericordioso, infinitamente bom. Mas a gente acredita nisso? Por que a gente não acredita nisso? Porque nós nos limitamos como espíritos ao longo de séculos e séculos, até milênios, numa visão desse Pai, desse Deus, que nós afirmamos acreditar, que nós temos certeza que ele existe, mas, por exemplo, agora, quando a nossa sociedade está confusa, complicada, cheia de dificuldade, a gente fica, ai meu Deus, o que vai acontecer com isso? O que vai acontecer com aquilo? Por que está assim? E a gente acusa um, acusa outro, né? Entramos em cada faixa vibratória de pensamento, né? Que se não cuidarmos, afunda a gente numa depressão, numa doença, num desespero, numa descrença. Aí é o perigo. Então, quando Jesus disse para nós aqui no capítulo de hoje, ele vem falar, é o capítulo 3, das muitas moradas na casa do meu Pai. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Antes de eu me tornar espírita, nunca pensei que eu ia pensar nisso um dia.
Não tem a mínima ideia. Por quê? A minha morada mental, primeiro, medo da morte, desespero, não é? Medo da morte. Segundo, céu, inferno, purgatório, que não resolve nada para ninguém. Só pelo contrário, não é? Coloca a gente para baixo ou afunda logo de uma vez, né? Porque céu, todo mundo sonha com céu. Mas ninguém quer preparar o céu para morar. Nem na cabeça. Né? A gente viaja aí enquanto a gente sabe, a gente conhece aí vários lugares belíssimos do nosso planeta. Nosso planeta é muito lindo. Nosso planeta é o pensamento de Jesus. Olha que maravilha de coisa que a gente nunca sequer ia pensar nisso. São esses lugares maravilhosos que a gente sonha. Sonhar, que vontade de ir aqui, de ter um lugar maravilhoso. Mas você se vira para ir lá, você se mexe, você se esforça, você procura realmente buscar. Se a gente não faz isso pelos lugares materiais, imagina pelos lugares espirituais que a gente nem sequer acredita nisso. Não é? Então, primeira coisa, para nós entendermos desse trabalho de Jesus, que aliás está lá no capítulo 6, no item 3, quando ele cita, né, quando, acho que é João, né, São João que cita, aquela expressão que diz assim: se me amai, buscai os meus ensinamentos. E eu rogarei ao Pai que ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê, porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis. Vós quem? Todos nós espíritos imortais. Agora, mas quem? Olha só. Isso aqui já mostra para nós um padrão da morada que Kardec está desenvolvendo aqui, no início da lição, quando ele fala que, primeiro, nós vamos falar nisso, tá? Só estou dando uma palhinha assim para a gente pegar os ganchos, né? Pega os ganchos. Veja bem, ele diz aqui, a casa do Pai é o universo, porque é onde a gente chegou com relação a muitos mundos, que já é provado pela ciência, a ciência já provou que existe, então assim a gente já admite essas coisas. Mas Kardec vem trazer para nós aqui uma visão de morada mental. Morada mental. Então eu quero lembrar para vocês, voltando lá no capítulo 6, essa quando ele diz aqui, né? Vós, porém, o conhecereis. Aí eu disse, nós todos, porque isso aqui é para todos os espíritos do universo. Porque Jesus não veio trabalhar para meia dúzia de gato pingado. Ele veio trabalhar para conduzir milhões e milhões de almas. É o compromisso dele com o Pai. Com Deus, o Criador. E ele veio, né, a promessa dele aqui, vamos colocar, aí eu falei, vamos botar uma camada, não é camada que ele usa não, né? Nível mental. Diversidade do mundo, né? No estado feliz ou infeliz das criaturas, das mentes. Por exemplo, nesse vós que ele diz aqui, mas vós, porém, conhecereis. Nós já estamos, aí vamos botar o nós aqui. Nós todos que já abraçamos esta doutrina, já compreendemos melhor, ou estamos nos esforçando
por compreender melhor o trabalho de Jesus, já aceitamos a sua doutrina a nível de conhecimento e de entendimento. Nós estamos numa morada diferente, uma morada mental, que é como ele está dizendo. Por quê? Nesses milhões de espíritos que ainda vão chegar nesta condição de alcançar esse entendimento que a gente está alcançando, não querem nem saber disso. É como nós antigamente, que não queria nem saber disso. Não se preocupar com esse negócio, não. Bom, quando eu morrer, eu vou para o céu, para o inferno, para o purgatório. Ou um ou outro. Né? Como eu disse, como a gente não é tolo, né? A gente, apesar de muitos de nós querermos nos manter num padrão que não é a nossa realidade, nós, na verdade, né, nos iludimos muitas vezes. E não tínhamos nenhuma noção do que seria após a morte. Porque a gente se limita a berço túmulo, mesmo afirmando que crê em Deus, que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, infinitamente, eu duvido de Deus muitas horas, muitos momentos. E um momento em que a gente vê as criaturas muito balançadas pela situação material que está vivendo, principalmente nessa condição da sociedade num todo, na sua direção, nós achamos que está tudo perdido. Nessa hora a gente esquece do poder infinitamente perfeito de Deus, do Deus perfeito que a gente afirma. Então, quando Jesus, antes de eu voltar lá, ele diz aqui, quando ele promete Consolador, que esse Espírito, verdade, que para nós espírita é a maior prova de que o Espiritismo é o Consolador, é esse Consolador prometido por Jesus. Por quê? Porque ele diz aqui que o Espírito verdade, o Consolador, aliás, que traria o Consolador, ele iria ensinar todas as coisas que naquela época nós não tínhamos condições de compreender. Olha o nosso nível mental naquela época. Olha o nosso nível mental nessa época. Isso que Kardec está mostrando ali. Estado feliz e infeliz, nível de conhecimento de cada um. Cada um de nós tem uma faixa, né, de conquista. Então, ele chama também isso de muitas moradas. Mas ele afirmou, Jesus afirmou há 2000 anos atrás, que ele enviaria esse Consolador, que viria nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo que ele tinha dito. E ainda ia ensinar tudo aquilo que nós, naquela época, não tínhamos capacidade de entender. Por exemplo, no tempo de Jesus, não se tinha descoberto que a Terra era redonda. Era uma chapa imensa, apoiada por animais gigantescos, que eu não sei de onde que eles tiraram o animal gigantesco para apoiar aquela chapa, e tinha lá, quando chegava no horizonte, quem chegasse lá no horizonte caía no buraco sem fim. Era a mentalidade da época de Jesus. Não tinha mentalidade. Da nossa ciência, muitos séculos depois, é que veio Copérnico, veio esses homens de ciência provar, né, que a Terra era redonda e que existiam outros planetas. Né? As estrelas no céu era só para alegrar os olhos dos encarnados, de nós espíritos na Terra. Por isso que, quando a gente volta aqui, né, no início do capítulo, para o ensino de Jesus,
Primeira coisa que ele lembra aqui. Credes em Deus. Olha só que doçura de Jesus para nós. Credes, não, que o vosso coração não se perturbe. Não se perturba, meu irmão. Tudo na tua vida tem jeito. É bom isso, né? Não é bom isso? Não se perturbe, meus irmãos. Estou falando para vocês agora. Não é assim? Jesus, naquela época, foi isso que ele falou. E é isso que ele fala para nós hoje. Não se perturbe, meu irmão. Por pior que esteja a tua morada mental, a tua problemática de hoje, tem jeito. Você é um espírito imortal. Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso. Ele é Pai. Não se perturbe. A gente traz esse ganchinho para cá. Mas naquela época, foi a mesma doçura. Com a mesma doçura, ele falou para aquele povo, que somos nós que estávamos lá, nós mesmos. Ele falou também, não se perturbe. Olha, naquele nível de ignorância daquela época, que não é mais o nosso hoje. A gente já saiu do nosso planeta para ir lá conhecer até os outros planetas. A gente já conhece a história dos planetas. E cada um mais belos do que o outro. Então, quando ele diz aqui, o que ele diz depois? Credes em Deus? A gente acredita em Deus? A gente tem certeza de Deus? Para nós termos, assim, também certeza de tudo isso que Jesus veio ensinar para nós através da doutrina espírita, se nós não tivermos a certeza de Deus na nossa vida, da realidade da sua existência, na condução do universo, a gente se perde. Leon Denis, no livro Grande Enigma, ele afirma: não penseis em viver sem Deus. Não penseis em viver sem Deus. Aliás, a gente não vive sem Deus. Nós é que somos malcriados, atrevidos, né? E até ousamos dizer que somos ateu, judeu, incrédulo, tudo isso, essas abobrinhas, que na verdade, cada abobrinha vai estar num nível mental que eu me encontro. Num mundo meu. Num mundo meu. Onde eu cheguei. Então, como nós somos espíritos rebeldes, teimosos, preguiçosos, por isso que eu disse, como é bom nós estarmos aqui para estudarmos juntos essas belezas, que dá-se uma alegria interior só da gente saber que tem o adiante. E que o adiante tem adiante. Porque nós vamos chegar a uma felicidade suprema. Uma felicidade imensa, completa. Porque é isso que Deus, esse Pai de amor, criou para nós. Por isso Jesus vai e diz, né? Se credes em Deus, não se perturbe. Se crê em Deus, creia também em mim. Amorosamente ele dizendo, filho, olha, escuta o que eu vou te dizer. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Vocês não estão restritos a este mundo, aonde a gente pensa que isso que a gente passa, ou aquilo que eles passavam na época, vamos considerar. Naquela época, o conhecimento intelectual, o desenvolvimento intelectual da maioria era muito pequeno.
Por isso ele prometeu que futuramente nós iríamos aprender mais. Aí eu vou voltar no meu chavão. Como é bom nós estarmos aqui aprendendo essas coisas. Né? Aprendendo a enxergar além fronteiras. Por quê? De Jesus para cá, parece que parou no tempo a mentalidade humana. Principalmente a religiosa. Porque a intelectual, não, foi embora. Não foi embora. No conhecimento intelectual, a gente já saiu do planeta. A gente até, se quiser, eu já falei, se tiver viagem para o espaço, me convida que eu vou. Né? Vai, me convida que eu vou. Né? Por quê? Deve ser espetacular. Se é espetacular a gente vê pelo vídeo, vê pelos filmes, não é? Vê o que a ciência já mostra para a gente. Imagina pessoalmente. Estou falando de mundo material. Porque também aí, a esperança que Jesus trouxe é para isso. Para nós vermos essa amplitude do trabalho de Deus. Senão ele não tinha criado o mundo material. E ele criou o mundo material com que objetivo? Aí eu estou me lembrando agora do Lamartine Palhano Júnior no livro Teologia Espírita. Ó, eu tenho uma estratégia, sabe, Valéria, assim, que eu gosto de convidar as pessoas a estudarem. Não ficar só nesse negócio que a dona Amália falou, ou que ouviu falar, ou que fulaninho falou, que Haroldo Dutra falou, que Divaldo falou, darará. A gente fala e cita a obra, que é para vocês irem lá, pegar a obra, ler, vir conhecer, vir estudar a doutrina, né? Porque senão, ó, sai daqui, esquece, acabou. Continua no mesmo mundo, no mesmo nível que se encontrava. Então, Lamartine Palhano Júnior, na obra Teologia Espírita, ele diz assim: o universo material, além de ser fruto do pensamento divino, é o meio didático material que Deus criou para educar os espíritos. Olha que coisa boa, né? Que maravilha! Sem doutrina espírita, a gente não conhece essas coisas. Continuaríamos ignorantes, ou então, como ainda continuamos a viver, limitados a berço-túmulo. Quem tem medo da morte aqui? Quem tem medo da morte? Todo mundo tem. Né? Mas a doutrina espírita, ela veio tirar a gente do limite berço-túmulo. Porque antes do berço, existe milênios de caminhada nossa. Além do túmulo, existe milênios e milênios de caminhada a fazer para alcançarmos a perfeição. Aí vamos lá, há muitas moradas. A Valéria lembrou que ontem nós fizemos aqui um encontro do Livro dos Espíritos. Nós estamos aí na primeira parte do Livro dos Espíritos e acho que é 5º capítulo, que é sobre os espíritos, né, dos espíritos. O que é um espírito? Como é um espírito? Como é que você vê um espírito? Será que você vê espírito? O que você entende que é um espírito? Como é que o espírito continua depois da morte? Como é que ele fica lá na erraticidade? O que é erraticidade? É o mundo espiritual. Né? Não é quem é errado, não. Porque no mundo espiritual tem espírito desencarnado, desde o primitivo até quando ele já alcança a categoria de espíritos superiores e alcança a categoria de puros espíritos. Quando ele alcança a categoria de puros espíritos, aí a morada que ele mostra aqui, né? Que a gente vai citar aqui a escala espírita. É onde mostra para nós aprendermos essas
esses níveis de morada. Gente, é nível de morada mesmo. Vocês vão ver, eu vou citar aqui, não vou deixar o relógio tomar conta de mim hoje, eu vou, né? Vamos citar aqui como que a gente vai enxergar, e cada um enxergar em si mesmo, em que morada se encontra. Além da morada material em que está. Isso é muito rico, meus irmãos. É um trabalho que a espiritualidade, que Jesus mandou para nós, organizou com toda a sua equipe de espíritos, com este nível de elevação de conhecimento e de sentimento, para nos fazer felizes. Nos fazer felizes. Porque se eu abro meus olhos, né, abre meus olhos para perceber, além túmulo, aí me lembrei daquela imagem lá da sensibilização, acho que foi do segundo dia, o doutor estranho, né, que faz com que o fulaninho lá, o materialista, que não acredita em espírito, que não quer saber nada disso, faz o corpo astral deslocar-se do corpo carnal. Né? Você vê, a nossa teimosia é tanto que às vezes a gente precisa disso, de levar um solavanco. Né? E o doutor estranho faz isso. Né? Aí ele precisa se ver fora do corpo, ver as coisas que estão acontecendo, aí volta, aí o médico faz ele voltar para o corpo. Aí, o que você está fazendo comigo? Nada, somente o seu corpo astral deslocou-se do seu corpo carnal. Veja bem, isso acontece com a gente? Muito mais do que a gente pensa. Toda noite. Ou até de dia, se eu durmo de dia. Meu corpo se desloca. Sai de mim. Ei, vai, olha. E desloca em questão de minutos, segundo, vai lá na China. Fala com quem tem que falar lá, se iniciar do seu interesse, e volta. E a gente pensa nisso? Não quer nem pensar, porque se de repente acontecer uma coisa dessa, como só é acontecer, muitas vezes, que a pessoa chega aqui pensando que está morrendo, né? Acho que eu estou morrendo, eu me vi fora do corpo, eu vi meu corpo. Olha só, né? Todos esses estágios que nós precisamos abrir a nossa lente visual do espírito, que não é do corpo, é do espírito, para nós percebermos essas situações. Então, quando Jesus disse, não se turbe os vossos corações, não se perturbe, meus irmãos, meu filho, porque para tudo tem solução. Isso é o amor de Deus para nós. Se você está dizendo que acredita em Deus, então vamos conhecer o que é que Deus tem para nós. Porque a gente só busca Deus na hora que aperta o calo, a dor de barriga, o problema, né? E, no entanto, Ele nunca nos abandona. E criou toda essa maravilha para a nossa felicidade. Então, nós, voltando lá ao comentário sobre o estudo de ontem, né, o objetivo, né, do trabalho foi a gente estender a nossa visão. Olha só, meus irmãos, é um estado de morada. O que a gente fez? A gente está aprendendo com a espiritualidade, com os espíritos, não só afirmar, eu acredito nisso, eu acredito em reencarnação, eu acredito em Deus, eu acredito em espírito. Mas um carocinho aparece na gente, derruba tudo isso. Toda essa crença. Porque, na verdade, a gente ainda se limita berço-túmulo. Então, a espiritualidade vai nos ajudando a expandir. Vamos ultrapassar fronteiras. Vamos além. Vamos conhecer que mundo espiritual, esse que a gente vai para lá querendo ou não querendo. Quem é que vai deixar de desencarnar aqui? Ninguém.
Né? Por quê? Uma outra coisa que a gente precisa, sim, refletir, para nós termos a... Eu gosto de fazer as coisas explicadinhas, sabe como é que é o negócio? Por isso que eu falo pra caramba, o relógio corre, né? Entendeu? Porque, veja bem, para nós entendermos essa questão das muitas moradas, simples, mas simples. De onde você veio? Onde você veio? Antes de você estar vivendo aqui na Terra, onde é que você morava? De onde você veio? Porque nós sabemos que não começamos a vida nesta vida, na barriguinha da mamãe. E isso já está mostrado aí pela ciência da psicologia, da parapsicologia. Não podemos mais querer negar essas coisas. Até mesmo se você estudar o mundo mental de cada criatura, em recordações de situações que ela traz em si e que não aprendeu nesta vida, ou até situações que ela vivencia aqui e que não começou aqui nessa vida, cada ângulo desse seria como mergulhar num mundo diferente, numa morada mental diferente. Então, de onde eu vim? Eu vim de algum lugar. E Jesus veio mostrar e provar para nós a existência desse mundo. Quando ele, o nascimento de Jesus foi anunciado por espíritos. Não é? Aquela estrela guia, aquilo era uma multidão de espíritos que vieram anunciar verdadeiramente a boa nova na vinda do Messias, que nasceu numa estrebaria, não nasceu num palácio. Simplicidade. E depois ele prova a continuidade da vida quando o sacrificam na cruz e ele volta em corpo astral para conversar com os discípulos e ensinar aos discípulos a sua doutrina, que eles deveriam levar para a humanidade. Então eu vim de um lugar e vou voltar para esse mesmo lugar que eu vim. Aí, outra coisa que a gente estudou lá no encontro, e que é necessário a gente estudar, que esse mundo, essa erraticidade, esse mundo espiritual, para onde todos nós vamos, é matéria. É matéria. Tão ou mais sólida para nós, quando lá estivermos, do que a nossa é aqui para nós encarnados. Porque essa aqui, por mais sólida que seja, ela é destrutível. Vira pó. E o mundo espiritual, a matéria do mundo espiritual é indestrutível. Maleável, flexível, expansível. Por isso que Baltazar está mostrando aqui para nós até a questão de que nós precisamos, olha só como o negócio é interessante, nós precisamos ter na nossa mente que quando a gente desencarnar, precisamos ter um lugar fixo no mundo espiritual para ficar. Claro que no primeiro momento, eu preciso disso como uma bengala. Mas no momento em que por isso tem as colônias espirituais, a gente fica sonhando com as colônias. E é delicioso só de sonhar com as colônias. Quando a gente conhece o trabalho da espiritualidade, né? Quando cria essas colônias todas, ontem que a gente viu aí, e a doutrina espírita está enriquecendo a mente humana com esses ensinamentos. Então, quando espíritos superiores que entendem a dor humana, o sofrimento das criaturas, que voltam para o plano espiritual totalmente perdidos, mais sofridos ainda, e são acolhidos.
Igual nós, meus irmãos, quando a gente está numa tempestade, qual é a melhor coisa que aparece, que acontece conosco? Quando encontramos um abrigo, não é? Um abrigo, nem que seja debaixo de uma árvore. Segura aquela árvore, tomara que não venha nenhum raio, né? Mas a gente procura um abrigo. E vocês acham que a bondade, a misericórdia divina, o amor de Deus por nós, vai deixar a gente ficar no plano espiritual vagando? Essa coisa de vagar no plano espiritual é a nossa mentalidade. É o que nós acreditamos. Não é o que acontece. Porque o espírito está vagando. Ele está vagando porque ele colocou a mente dele naquela condição. Mas junto a ele está amparado, ele está socorrido. Eu estou me lembrando aqui de um exemplo do meu próprio pai. Você está aqui, você me permite, meu pai. Quando meu pai desencarnou, ele tinha um sonho. E aí teve lá a história dos 9 anos, que o militar foi embora, foi mandado embora, sem direito nenhum, papapá. E aquilo ali, como que meio que atormentava a alma do meu pai, né? Encarnado. E ele correu a vida inteira atrás de voltar para o exército. A vida inteira. Mas só encontrou o advogado que passava a perna nele, mentira disso. E papai viveu a vida inteira buscando esse retorno que ele sonhava. Aí, ele desencarna. Conseguiu? Não conseguiu. Não é? Então, ele desencarnou. Mas o sonho dele era ser militar. Aí, vejam bem. Ele era visto pelos médiuns, que nos acompanhou, que nos conhecia, aqui da casa, só vestido de militar. Ó, a morada dele. Essa morada que Kardec está mostrando aqui. O estado feliz ou infeliz do espírito. Então, a médium uma vez chegou, Maria, teu pai era militar? Falei, não, papai era mecânico. Andava com a malinha de mecânico na mão, porque como espírito rebelde, como existe muito, ele não queria ter negócio de patrão. Então ele era, como é que chama? Autônomo. Ele ganhava, ele vivia a vida dele como autônomo. Era mecânico, sabe, esse consertador de tudo, papai era assim. Então ele, aí a médium falou assim, Amália, teu pai era militar? Falei, não. Eu falei, mas eu só vejo ele de farda. Falei, mas eu entendo muito bem porque que você vê ele de farda. Falei, era o sonho, era o desejo dele. Vamos trazer para nós? O que a gente sonha e que, à luz do bom senso ou do entendimento, que não pode ser mais ou para agora, eu tenho de carregar aquilo na minha mente. Nem que seja a raiva do outro. Porque eles também colocam a gente numa moradinha difícil. 10 anos depois de desencarnado, é que meu pai percebeu a luz das preces que se fazia por ele. E se viu dentro de um hospital. Eu não posso perder essa chance, né? Não posso perder essa chance. Se viu dentro de um hospital, cercado de enfermeiras. E outra coisa, olha o estado mental. O altivo, vez por outra, dizia para mim assim, vi teu pai hoje. Teu pai foi trazido aqui para tomar passe, para ouvir a doutrina, para ouvir a palestra. Ele foi trazido. E a gente sempre pensava nele, orava por ele. Aí um dia ele se comunica, e não foi só, que não foi através do altivo não, para vocês pensarem que eu estou puxando brasa para nossa sardinha, não. Porque essa condição da comunicação e médiuns sérios existe em todo o Brasil, em todo o mundo. Ele
deu a primeira comunicação lá no interior de Mato Grosso, que é de onde a gente veio. Então, lá ele disse que ele, após 10 anos na escuridão, olha, a mente na escuridão, porque ele não conseguia sair daquele quadro dele mental. Viu, papai? Tá me ajudando aqui pra caramba. Aquele quadro mental dele, né, material, porque é o que ele viveu aqui encarnado, e é o que ele sonhava todo o tempo encarnado. São as prisões, meus irmãos, verdadeiras prisões do estado mental que a gente se coloca, iludindo-nos a nós mesmos. Por isso a doutrina espírita vem mostrar para nós que até mesmo para eu poder me desvencilhar dessas prisões, eu preciso conhecer as regiões espirituais que me facultarão as possibilidades de trabalho, de ir adiante, de aprender mais, de me conhecer, de saber por que eu estou prisioneiro daquela mentalidade. Não é bom, meus irmãos, a gente estudar a doutrina espírita? É nos libertarmos. É nos libertarmos. E para a nossa felicidade, meu pai, a última vez que o Altivo o viu, já numa outra morada mental, disse ele aqui nesse salão. Ele não se comunicou através do Altivo. Eu estava na direção e o Altivo veio da comunicação, como sempre nós temos aqui, até hoje será sempre assim. Ele disse assim, esse balcão era ali, né, ele disse assim, estou vendo teu pai. Estou vendo teu pai está aí no salão. Aí ele falou assim, ele está dizendo para você que ele está muito melhor. Ainda tem algumas coisinhas, mas ele está muito melhor. E está mandando dizer para você que ele te acompanha no grupo Leopoldo Machado. Ele e um grupo de espíritos estão acompanhando vocês para esse trabalho. E está aprendendo muito com vocês. Ó, arrepia a alma mesmo. Arrepia a alma, arrepia corpo, arrepia tudo. De felicidade. De felicidade. Né? Então, são situações, ó, e tudo na erraticidade, no mundo espiritual. Então, saiu daquele processo, libertou-se de muita coisa naturalmente e está no trabalho. Está no trabalho. Né? Então, nós, meus irmãos, precisamos pensar em nós desta forma. Como é que eu vou para as regiões espirituais? Colônias espirituais são criadas, como disse o nosso querido Baltazar. Primeiro, pela necessidade que nós temos, porque quando a gente está aqui na Terra, a gente não tem os abrigos, como eu disse, da chuva, mas da doença, das situações, ter uma casa para morar, não é isso? Porque não está no plano da lei de Deus você passar fome e morar na rua e comer lixo. Isso não é plano de Deus. Isso é plano do egoísmo do espírito encarnado. De espíritos inferiores como nós. Alimentados por outros espíritos que já estão do outro lado da vida, já que a gente pode usar esse termo, mas que ainda estão prisioneiros da mentalidade dos encarnados. Aí ontem passou também, lá nós tivemos uma sensibilização, né, de um grupo de desencarnados ainda preso na Terra, nas coisas da Terra, né? Assim, é interessante esse quadro, porque é uma coisa tão comum, que com certeza acontece na vida de muita gente. Os espíritos estão lá, perdidos numa floresta, perdidos,
Porque a gente está perdido, a gente se coloca logo numa floresta, num lugar escuro, qualquer coisa dessa. Aí o guia espiritual chega para eles, aí, seja bem-vindo. Aí, eu precisava era de um Wi-Fi. Wi-Fi. Aqui não tem Wi-Fi. Como não tem Wi-Fi? Como é que eu vou usar meu celular? Ó, já estava com o celular na mão. Com o celular? Você sabe como é que acontece isso? Será que ela levou o celular para o tubo de lá? Levou, atravessou a fronteira, atravessou a fronteira material, aquele celular? Pois é, a doutrina espírita explica isso. Como é que a gente cria no mundo espiritual os objetos. Não tem Wi-Fi. Né? Aí, mas tem uma coisa melhor do que o Wi-Fi, tem o pensamento. Se comunica pelo pensamento. Né? Aí, foi lá, a pessoa pensou no marido, foi lá ver onde que estava o marido, foi mesmo, foi pelo pensamento. Aí volta de lá. Tô pasma. Meu marido já está com outra. Acabei de desencarnar, ele já está com outra. Aí ele falou, não é bem assim, falou o guia, né? Não é bem assim. Tem mais de um ano que você desencarnou. Aí, nem prestamos atenção nessas coisas, né? Não, então eu vou botar no Facebook, vou dar um susto nele. Não temos Facebook. Mas como nessa espiritualidade não tem nada? É muito engraçado, gente. São quadros que as pessoas montam naturalmente com a visão espírita, mas que mostram uma realidade para nós. Como é que nós vamos estar do outro lado? Qual é a nossa preocupação diária? Kardec diz assim, você quer saber como é que você vai estar depois da morte, no mundo espiritual? Observe a sua vida aqui. O que você faz aqui? O que te interessa? O que você se apega? O que te prende? Né? Em que você pensa? Né? Como é que você organiza o seu mundo mental? É esse mundo mental que você vai te acompanhar para onde você for. Mas voltando aqui, Baltazar vem mostrando que nós precisamos, né, ultrapassar a barreira do temor, sem terem sido por isso mesmo fortes o bastante para enfrentar as dificuldades inerentes às construções de um núcleo de luz no meio das trevas. Nós precisamos de um lugar. Existem milhares de lugares. Pensa que só tem colônia espírita no mundo espiritual? Aí eu lembro da pergunta do Livro dos Espíritos, a 982, se não me engano. Precisa acreditar no espiritismo para ser salvo? Né? Para ter um lugar? Para ser salvo? Aí os espíritos disseram a Kardec assim, e aqueles que não conheceram o espiritismo? É como que estão delegados ao abandono? Nunca estiveram. Existem colônias espirituais para toda a humanidade, porque todos nós, espíritos encarnados, viemos do mundo espiritual e vamos voltar para o mundo espiritual, na nossa condição de morada mental, feliz ou infeliz. Se é feliz, tudo se abre para nós como a luz. Não é, gente? Com facilidade, nós vamos ver o guia, nós vamos ver os benfeitores, os parentes que vêm nos acolher, nos levar para casa. Nós temos casa no plano espiritual, família que a gente deixou lá. O que o Livro dos Espíritos, o que o Evangelho ensina para a gente, não é balela, é realidade. E é o que ajuda na mesa mediúnica a acalmar corações. Filho, pensa nas pessoas que você amava e que desencarnaram antes de você. Para muitas a gente tem que dizer que morreram antes de você. Quem você gostaria de ver, de encontrar?
Então, quando a gente fala isso, eles ficam esperançosos. Até abrem um campo de percepção, outro nível de morada, para enxergar os espíritos. Cada vez que a gente estuda a doutrina, que a gente se fortalece no entendimento, a gente melhora o padrão mental. Melhorou o padrão mental, a gente enxerga melhor, alcança melhor o entendimento e nos escapulimos das trevas, das condições que a maioria de nós vive ainda, que são os aprisionamentos da própria mente a nível perturbadores. Por isso não podemos deixar de lembrar que existem as cidades das trevas. Se a minha mente é trevosa. Vide Libertação, relatada por André Luiz. A cidade do mal no mundo espiritual. Porque se existem espíritos maus, eles também não são abandonados, mas eles vão optar com quem eles querem continuar. Com quem nós queremos continuar? O que nós desejamos para nós mesmos? Essa é a condição quando Jesus diz que o vosso coração não se perturbe. Aí eu vou usar a minha palavra, não é de Jesus não, né? Presta atenção na tua vida, porque acolhimento para você não faltará. Agora, você vai escolher que tipo de acolhimento você quer receber. Por isso, meus irmãos, não é bom a gente estar aqui, não é maravilhoso a gente conhecer uma doutrina que abre os horizontes mentais, espirituais e até materiais de nossas vidas? É o melhor presente que nós recebemos nesta encarnação. Não esqueçam disso. E mãos à obra, porque fé sem obra é morta em si mesmo. Temos muito que trabalhar. Ó, meu pai já está trabalhando, e muito trabalhando, né? Que Deus nos abençoe. Não vou passar da hora. Muita paz para todos vocês, tá? Muita paz. Deus, só temos que agradecer, né? Passou tão rapidinho. Tão bom a gente ouvir, né? A querida Mali, com certeza ela voltará mais vezes enquanto estiver no Rio. Ela gosta de voar com o grupo Leopoldo Machado. Agradecemos muito o seu estudo para todos nós. E agora teremos o segundo momento, que, como dizia José Jorge, é o momento da sobremesa, que é o momento dos passes. Nós vamos estudar com a nossa querida Ângela Barbie o livro Vinha de Luz e o título chama-se Plataforma do Mestre. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, o Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado o mínimo são defesos os planos do general.
A Boa Nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresenta títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico, Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço libertório do Salvador encontrará a vida nova. Então agora nós convidamos aos nossos irmãos médios que pacificamente irão sendo conduzidos até todos que estão na plateia, para que possam realizar junto a cada um de vocês o trabalho do passe, que é o trabalho de pacificação para os nossos espíritos, onde os nossos irmãos, amigos espirituais, que já estão na casa de muito tempo, trarão para todos nós o remédio que nós necessitamos, a pacificação que nós necessitamos, os fluidos de regeneração, de fortalecimento, de amparo para nós e para os nossos familiares e para todos aqueles que estão vinculados aos nossos pensamentos e sentimentos. Para isso, portanto, necessitamos que o nosso pensamento esteja em equilíbrio, voltados ao amigo de todos nós, o Mestre de Nazaré, o nosso querido Galileu, que a todos nos ampara, nos acolhe, nos aproxima de Deus. Saibamos, queridos irmãos, que em todos os momentos de aflição, Ele virá nos socorrer, estejamos onde estivermos. Ele continua a velar por toda a humanidade. Então, nesse momento, possamos acalmar os nossos espíritos e conduzir os nossos pensamentos até Ele, em uma simples prece. Mestre Jesus, querido amigo, bondosos guias, amorosos, trabalhadores de nossa casa. Ah, querido amigo, necessitamos de Ti para curar nossas feridas morais, para acalentar os nossos espíritos ainda em desalinho. Precisamos de Ti, Senhor, para fortalecer a nossa fé, para sermos, Senhor, encorajados a seguirmos com as nossas lutas diárias. Por isso te pedimos, Senhor, fica conosco, pacifica-nos nesse momento, acolhe os nossos espíritos necessitados do Teu amor. Abençoa, Senhor, a nossa hora do passe. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, pacifiquemos os nossos corações para melhor recebermos todas as bênçãos que nos são enviadas nesse momento. Na mensagem de hoje, Emmanuel nos convida a refletir
na importância de fortalecermos a certeza, a convicção de que Jesus, nosso Mestre, enviado de Deus, veio ao mundo com a missão de auxiliar o desenvolvimento moral, o desenvolvimento espiritual da humanidade, através dos seus ensinos, através dos seus exemplos. Há mais de 2000 anos, ele exemplificou e ensinou para todos nós a lei do amor, que nos diz que devemos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Essa a missão de Jesus, a plataforma principal do Mestre, que representa esse plano de ação de nos auxiliar em nossa educação espiritual. Como nos diz Emmanuel, nós, espíritos em evolução na Terra, em simples fase de começo de apostolado evangélico, não sabemos ainda o que fará Jesus desse mundo redimido. Mas, por ora, a plataforma inicial é a de livrar cada coração do orgulho e do egoísmo que representam tiranos que reinam ainda em nosso mundo íntimo. E como Jesus nos salvará? Os ensinos de Jesus nos mostram com segurança como poderemos conquistar a nossa salvação, pois eles nos auxiliam a transformar as imperfeições que ainda reinam em nosso mundo íntimo. E essas imperfeições, então, transformadas em virtudes que nos trazem saúde, felicidade, equilíbrio. E como então deveremos fazer? Primeiramente, precisamos estudar o Evangelho do nosso Mestre Jesus e também nos observar. Observar o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, o nosso modo de sentir diante de fatos, de situações, diante das vicissitudes que nos chegam em nosso dia a dia, tanto ao lado de familiares, em nosso trabalho, enfim, nas inúmeras situações que nos chegam. Observar sempre as nossas reações em nossa convivência, nossas reações de raiva, de ciúme, de orgulho, que todos nós ainda carregamos um pouco disso. E colocar em nossas mentes que realmente necessitamos mudar, que necessitamos adquirir uma nova postura, uma nova maneira de ser, refinar os nossos sentimentos, refinar o nosso caráter. E certamente isso nos trará uma grande satisfação, nos trará saúde, nos trará consciência cada vez mais tranquila. Esse deve ser o grande compromisso que deve ocupar as nossas mentes em nosso dia a dia, para que consigamos, através do trabalho, através do esforço pessoal, o progresso espiritual que tanto necessitamos para que possamos chegar um dia à condição de espíritos puros, que possamos assim perseverar, confiar em Deus, nos benfeitores amigos que nos sustentam, que nos acolhem, enfim,
com fé e trabalho chegaremos lá. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, na noite de hoje não teremos o nosso médium que traria a nossa mensagem, mas nós já temos a nossa mensagem ditada pelo Espírito Irmão Vitor, na tarde de hoje, pelo médium Mário Coelho. Então nós vamos ler a mensagem dada pelos amigos espirituais. Filhos, da mesma maneira que os encarnados trazem, cada um de vós, um tipo particular de pensar, de agir, de reagir aos fatos, de raciocinar sobre todos os problemas da vida, que os coloca em determinadas faixas mentais e espirituais, assim são os desencarnados. Da mesma maneira que no tempo livre, cada um de vocês buscam estar com pessoas que pensam e sentem da mesma maneira que vocês, aqui também é mais ou menos assim. Os espíritos vão se agrupando por afinidades, por gostos, e isto faz com que os locais que não são circunscritos sejam felizes ou infelizes. A lei de afinidade aqui é mais ampla, pois se nas tarefas terrenas nem sempre podeis estar somente com os que trazem afinidades contigo, aqui elas se dão naturalmente. A única coisa capaz de quebrar esse elo de afinidade é o amor, pois por amor, espíritos valorosos buscam nas regiões terrenas socorrer os que sofrem, socorrer os aflitos, os doentes do corpo e da alma. Por amor, esses trabalhadores do bem passam a ter a convivência diária, podemos assim dizer, com os que não lhes são afins, para os fazerem melhores do que estão. E vencem eles esses exaustivos trabalhos, lembrando sempre de Jesus, que deixa as regiões celestes para estar com a humanidade terrena, para que um dia todos pudessem se elevar. Assim, caros filhos, ao lembrarem dos vossos benfeitores, dos anjos guardiães, sabeis que todos eles, por amor, estão fazendo esforços que vós estão longe de conhecerem, para que vocês se elevem também. Fazei, portanto, esforços para serem melhores, como agradecendo e correspondendo a estes esforços que eles fazem durante décadas e décadas, e até alguns deles séculos. Que o Senhor da vida a todos abençoe. Paz, Vitor. Mensagem psicografada pelo nosso irmão Mário Coelho no dia de hoje. E agora, ao término da nossa reunião, convidamos todos para elevarmos os pensamentos e sentimentos em agradecimento por tudo que nós aprendemos na noite de hoje. E assim, Mestre Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, em que estivemos juntos, estudando, reflexionando, aprendendo, Senhor, em torno do teu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, de volta aos nossos pontos de origem. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que foram trazidos, encarnados e desencarnados. Que possamos juntos, Senhor, compreendermos mais e mais as leis do teu amor. Abençoa, Senhor, essa oportunidade. Obrigado, querido Jesus, e em nome dos falangeiros do bem, do amor, em nome de Deus nosso Pai, dos nossos guias, trabalhadores, em nome de Allan Kardec e de Leon Denis, possamos dar por encerrado mais uma reunião de estudos e passes em nossa casa. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Muita paz, que assim seja. Deus nos abençoe.